Olá pessoal, somos o canal Mentaflorando. E hoje vamos falar, questionar e refletir um pouco junto com vocês a respeito do Jardim do Éden. Qual o destino do mesmo pós-queda e expulsão do homem? Há algum vestígio geológico da existência do mesmo? Adão e Eva realmente foram culpados ou inocentes por consumirem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que os mesmos não estariam em fase autoconhecimento, portanto, não precisariam de um certo tempo para desenvolver a maturidade necessária para diferenciar o que realmente era bom ou ruim? Seriam eles duas crianças inocentes sem noção dos perigos da vida dentro do próprio paraíso? Já que a Bíblia afirma que eles não tinham essa percepção do bem e do mal só adquirido após consumo do fruto proibido. Vamos ao texto bíblico para podermos nos embasarmos e poder formar nossos comentários e questionamentos. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Joom, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículos 8 ao 15. Vamos à análise do texto bíblico. Afinal, o jardim do Éden era físico ou espiritual? Se era físico, qual localização exata no mapa? A Bíblia cita que o paraíso ficava ligado a 4 braços de rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. No mapa atual consta apenas a existência dos dois últimos. O rio Tigre, no sudoeste da Ásia, tem 1.900 quilômetros de extensão. Ele nasce nas montanhas da Turquia Oriental, chega à fronteira noroeste da Síria e cruza o Iraque. No sudeste do Iraque, encontra-se com o rio Eufrates. Juntos, os dois rios formam o canal Shatal-Árabe, que desemboca no Golfo Pérsico. O rio Eufrates, junto com o Tigre, forma a maior bacia hidrográfica do sudoeste da Ásia. No território situado entre esses dois rios, conhecido pelo nome de Mesopotâmia, estabeleceram-se algumas das mais antigas civilizações. Há milhares de anos o rio Eufrates tem cerca de 2.700 quilômetros de extensão. Ele nasce nas montanhas a leste da Turquia e desce para o sudeste, atravessando a Síria e o Iraque. O Eufrates corre paralelo ao Tigre até que os dois rios se encontram, no sudeste do Iraque. Juntos, eles formam um rio chamado Shatal-Árabe, que deságua no Golfo Pérsico. A maior parte da água do Eufrates é proveniente das chuvas de inverno e do degelo das montanhas. O resto das terras que ele percorre são secas e, no verão, muito quentes. É uma região de clima desértico, que só se torna habitável graças ao Tigre e ao Eufrates. Suas águas são usadas para irrigação, regas artificiais, pelos agricultores, que cultivam tabaco, azeitonas, grãos, tâmaras e outras frutas. Quanto aos dois primeiros rios, Pison e Gion, opiniões se divergem entre alguns estudiosos e teólogos e quanto ao desaparecimento dos mesmos. Alguns teóricos afirmam que os rios Pison e Gion simplesmente desapareceram, pós-dilúvio ou até mesmo tiveram seus nomes alterados. E afinal, onde foi parar o Éden? Esse também desapareceu de uma forma muito misteriosa. Será que este foi trasladado aos céus? Sabemos que o homem fora expulso do jardim, onde anteriormente tinha sido encarregado para cuidar, cultivar e guardar o mesmo, mas do que ou de quem o homem estaria protegendo o jardim do Éden? Quem seriam os possíveis intrusos e invasores? Já que só existiam Adão e Eva como os únicos habitantes terráqueos, isso não sabemos exatamente. E outra coisa, a vida do homem no Éden não era essa moleza toda não. Adão derramava bastante suor em pleno paraíso fazendo o quê? Trabalhando. Isso mesmo, cultivando as plantas frutíferas do jardim. Diferente do que muitos pensam.
Na verdade, o que o homem perdeu mesmo foi o privilégio da imortalidade, junto com a mulher, é claro, a qual passaria a sentir as dores do parto com a perca dos efeitos anestésicos proporcionados pelo consumo dos frutos da árvore da vida. Um detalhe: o homem estava bastante exposto a alguns perigos dentro do próprio paraíso, devido ao estado de inocência em que o mesmo vivia, e mais, tendo que lidar com as tentações da serpente falante, em jogo persuasivo entre o que falou Deus, o seu Criador, que dissera: no dia que comeres do fruto morrerás. E as afirmações contrárias da serpente falante, que por sua vez dissera: vocês podem comer do fruto que não morrereis. E que a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantada pelo próprio Deus, era apenas o passaporte que os tornariam ainda mais fortes, dotados de inteligência, conhecimentos e poderes, que eram exclusividades apenas do seu Criador. Que garantiu a imortalidade do homem e o poder anestésico às dores e sofrimentos da vida terráquea comendo apenas dos frutos da árvore da vida. A pergunta que não quer calar: e se Deus não tivesse plantado a árvore mortal, mas apenas a árvore da vida eterna? O que vocês acham? Estávamos nesse momento em pleno paraíso terráqueo, livres de dores, sofrimentos, e o melhor, ter o privilégio de poder viver eternamente, sem ter que lidar com os dissabores causados pela morte. Já pensaram nisso? Comentem aí abaixo do vídeo e se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.